gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Isaías, no capítulo 43. Tá bom? Gostou dessa, né? Evangelho de Isaías, capítulo 43. Por mais estranho que pareça essa brincadeira, mas isso pode ser dito porque Isaías é considerado, dos escritos do Antigo Testamento, o mais evangélico. É aquele que mais anuncia a boa nova. É nesse texto que nós vamos ouvir falar e ler a respeito da profecia do servo sofredor, daquele que encarnaria para se tornar o Salvador. Isaías vai profetizar isso aí antes de Cristo surgir, 700 e tantos anos antes. Daí a brincadeira, né? Então, Isaías capítulo 43. A gente se reúne aqui pela primeira vez em 2023 e muita gente utiliza esse período do ano para projetar, ou mais ou menos alguma coisa entre aquele período de transição entre o final do ano e o início do ano, para pensar a respeito de seus planos, de seus sonhos. Tem até aquela musiquinha, né? Nossos sonhos serão verdades, o futuro já começou, né? Todo mundo sabe disso. Com aquela projeção do que pode ser, como deseja viver um ano que está chegando. E muita gente leva isso a sério, a ponto de lançar as expectativas de sua vida, de sua existência, nessa ideia de que a mudança de dígito pode fazer toda a diferença. A mudança de um ano para o outro pode transformar a realidade de muita gente. A pessoa olha para o ano que está acabando, aquele que está chegando, e dizendo, caramba, quero viver tudo diferente. Mesmo, às vezes, fazendo tudo da mesma maneira, quer experimentar coisa nova. E tem, até mesmo em muitos espaços comunitários, né, de igreja, de fé, existem ensinos do tipo, esse ano é o ano tal. Já ouviram isso? Já viram isso? O ano de semear, o ano da conquista, o ano tal. E às vezes as pessoas, não que exista algum erro nesse tipo de situação, mas às vezes se define a ideia de que denominar ou imaginar que aquele ano vai se tornar novo só por causa de uma mudança de um dígito no calendário, ou que denominar como sendo o ano tal para aquilo e para aquilo outro, isso vai fazer diferença. E o texto que a gente vai ler vai nos mostrar que quem crê no Evangelho, que quem vive na consciência, ou com a consciência nutrida pela palavra de Deus, não precisa pensar assim. E a resposta vai estar no texto. Eu quero ler com vocês o capítulo 43, do versículo de número 18 e 19 apenas. Mas apenas para efeito de entendimento, quando a gente lê esses dois versículos, ele é um contraste com tudo o que vem antes, em que Deus, ele vai falando de quem é ele, o que ele fez, de quem é Israel para ele. Enfim, o capítulo 43 até o capítulo 60, mais ou menos, são palavras de encorajamento para que se experimente o novo de Deus, para que se tenha esperança renovada, para que se tenha a mente renovada à luz daquilo que Deus está dizendo e prometendo para o seu povo. Então diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 43, versículo de número 19. Estou prestes a realizar algo novo. Vejam,
já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Então, nesse texto há uma promessa de Deus para o seu povo que se encontra no cativeiro babilônico. Vocês sabem que o povo de Israel, em determinado momento da história, eles são subjugados por um império, o maior naquele momento, o Império Babilônico, e Jerusalém é saqueada, os tesouros do templo, aquilo que para o povo era visto como sagrado, os nobres, pessoas são retiradas do convívio de seus familiares e são levados para um lugar que não tem a sua bandeira, que não tem relação nenhuma com a sua pátria, são levados para se tornarem escravos, para servirem a um outro rei, a um outro governador. E isso a gente sabe que Deus utilizou isso até como meio de tratar do pecado do seu povo, da idolatria. O grande sonho do povo no Antigo Testamento, o povo de Deus, muitas vezes foi flertar com outros deuses, até que em determinado momento eles experimentam isso de fato. Eles estão agora sujeitos a gente que não crê naquilo que ele crê, que não pensa de acordo com aquilo que eles têm como profissão de fé. E eles vão passar um período longo, 70 anos no cativeiro. E os profetas então surgem e anunciam: olha, esse tempo vai acabar, esse tempo ele terá um fim, haverá o dia em que nós vamos retornar para as nossas casas e tal, e esse dia está chegando. Só que enquanto esse dia não se concretiza, embora seja ele anunciado, proclamado, as pessoas vão vivendo suas vidas e experimentando muito da desesperança, porque embora alguém diga que isso vai acontecer, parece que esse dia nunca vai chegar. E aí nesse capítulo 43, Deus vai dizer: olha, eu não sou o Deus de vocês, eu não abri o mar, eu não formei vocês, eu não sustentei vocês, eu o tempo todo não abençoei vocês, muito embora vocês escolhessem viver da maneira que não é melhor para suas vidas. Chega em determinado momento, ele vai falando dos seus feitos, das suas obras, e tudo isso, quem ouve, sabe que é verdade. Quem ouve, experimentou isso na sua existência. Quem ouve, não tem como dizer: ah não, isso não aconteceu. Eles sabem que é verdade. E aí, o profeta anuncia aí no versículo 19, todas essas coisas maravilhosas, eu fiz um mar, no meio do mar existia um caminho seco, o povo passou, o exército de Faraó findou. Então ele está falando dos seus atos magníficos, salvíficos, e aí ele vai dizer aqui no verso 19, só que agora eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Vocês não estão percebendo? Embora as circunstâncias estejam aos seus olhos, e é isso que acontece normalmente com a gente, definindo que parece que isso nunca vai acontecer porque está tudo desmentindo. Olha, eu vou experimentar algo novo. Não, a realidade é dura, é difícil, é hostil, parece que a gente nunca vai sair desse buraco. Aí Deus vira para o povo e diz: olha, já comecei, estou realizando algo novo. Tem alguém com uma outra versão, talvez uma mais clássica? Por favor, Conceição. 18 e 19.
É isso. Então, o que Deus está dizendo aqui? Veja, a indicação é para que, embora ele tenha feito coisas maravilhosas, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que para a gente experimentar novidade de Deus, isso independente de ser um ano novo, de uma mudança de dígito, é necessário deixar para trás o que ficou para trás. Deus fez coisas maravilhosas na vida daquele povo. Ele mesmo está dizendo, vocês se lembram disso, foi assim que eu fiz, tudo aconteceu assim, vocês se lembram de quem eram, como viviam, o que se tornaram, de onde vieram. Vocês se lembram de tudo isso. E é tudo muito espantoso, é tudo muito glorioso, majestoso, é tudo muito impactante. Mas ele está dizendo, ainda assim, olhem para tudo isso apenas como elemento que vai ajudar vocês a experimentarem novas coisas, mas não se prenda àquilo que ficou para trás. Muito embora tenha sido verdade, é uma realidade. Muito embora tenham sido coisas maravilhosas e que beneficiaram vocês, mas não vivam como se Deus fosse incapaz de realizar coisas ainda maiores para frente. É isso que faz diferença. Então Deus faz coisas novas todos os dias. O Deus que abriu o mar, se quiser abrir de novo, faz. O Deus que fez a sarça arder, se quiser fazer de novo, Ele faz. Mas qual é o grande problema para a gente muitas vezes? É que a gente fica tão apegado a um passado glorioso, mesmo aquilo que foi muito bom para a gente pode usar da pior maneira possível. Viver como se Deus hoje tivesse a incapacidade e não ter então condição de fazer coisas novas. Daí a ideia de que nós não dependemos de calendário, não dependemos de circunstâncias, não dependemos de uma economia próspera. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que faz diferença é a verdade que a gente está lendo aqui. Deus é capaz de realizar coisas novas todos os dias. E aí ele diz, vejam, já comecei. Vocês não estão enxergando. Vocês não pode ser ainda tocado, não é palpável, mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Isso não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo. Isso não quer dizer que as coisas não vão surgir de uma maneira que a gente definitivamente olhe para aquilo e fale, é isso, ou é isso que eu precisava, ou talvez é isso que eu não necessito e é isso que Deus me está dando como sendo o necessário. Bom mesmo é que a gente olhe para a Bíblia e chegue a essa constatação. Deus faz coisas novas todos os dias. Todos os dias. Só que tem muita gente que não consegue enxergar assim. Talvez uma dessas pessoas seja você nessa manhã. Não porque isso seja um problema, um pecado, digamos assim, é a nossa condição de ser caído. É resultado do pecado. A gente é abençoado, a gente experimenta livramento que você nem sabe que passou por ele. Coisas acontecem que você nem sabe que aquilo estava ali ao seu lado, mas que Deus te livrou. Em outros momentos a gente realmente experimenta e pode enxergar com os olhos. E a recomendação então do profeta, boca de Deus para o povo é, esqueçam tudo isso, verso 18. Isso, por mais grandioso que tenha sido lá atrás, em relação ao novo que Deus pode realizar, é nada. É o próprio Deus dizendo isso.
Isso não está desqualificando o que foi feito antes, isso não está desprezando aquilo que foi realizado antes, isso apenas é para que a gente constate, tenha o coração aquecido, fortalecido pela ideia de que quem fez aquilo que foi grande lá atrás, ele tem poder para fazer ainda hoje e continuará fazendo para sempre. Então imagina o povo recebendo essa notícia. Não aguento mais viver sob o domínio do estrangeiro, de alguém que não permite que a gente viva a vida que a gente sonhou, viva de uma maneira como Deus planejou, mas Deus está em tudo aquilo. Nada está fugindo do controle de Deus, e Deus está dizendo: aquieta o coração, porque eu estou fazendo novas coisas. Aquieta o coração e não fique olhando para o seu passado como sendo a única coisa boa que existe na sua vida. Esqueçam tudo isso. Então, para a gente experimentar o novo de Deus, a primeira recomendação que o texto dá é esse: tem que deixar para trás o que passou. Tem que deixar para trás aquilo que tem que ficar lá atrás. No máximo é olhar aquilo no retrovisor para que você mantenha o seu olhar lá na frente. Olhando para trás, você talvez vai dizer, de fato, tem coisa que eu também tenho que deixar para trás e que ao longo de muito tempo eu venho tentando experimentar uma coisa nova, mas assim, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu preciso deixar a coisa para trás. Eu preciso abrir mão de coisas. Eu preciso perdoar. Eu preciso, talvez, ter uma vida mais piedosa. Eu preciso vigiar mais, para usar aqui um linguajar mais crentez. Eu preciso, olhar para a minha vida, e tanto que eu desejo viver o novo, mas eu também preciso viver em novidade. Porque, do contrário, você não experimenta. Tem gente que continua hoje paralisada lá no ano de alguma coisa, 20 anos atrás, o cara continua pensando do mesmo jeito, a pessoa continua vivendo da mesma maneira. Então a Bíblia diz: esqueçam. O Senhor está dizendo: esqueçam tudo isso. Nada é comparado ao que eu vou fazer. Imagina se Deus estivesse dizendo para o seu povo: bem feito, vocês estão experimentando aquilo que vocês procuraram. Não é isso que Deus faz. Ele está dizendo: esqueçam. Como se ele mesmo estivesse dizendo: eu me esqueci, que é o que a Bíblia diz, ele se esquece dos nossos pecados, é lançado para longe para que a gente experimente novidade de vida nele. Nada é comparado àquilo que está lá atrás, nada é comparado ao que Deus pode fazer hoje. Seja em 2023, no final, ou exatamente está fazendo agora, você não sabe como, você não sabe de que maneira aquilo vai se concretizar, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando em favor do seu povo. Amém? A segunda coisa, então, que a gente vai ver nesse texto, a segunda dica, é que para a gente experimentar o novo de Deus, você precisa acreditar que Deus está trabalhando. Você já teve a sensação de que parece que Deus não te ouve? Já teve a sensação que parece que Deus está ou é indiferente àquilo que você coloca diante dele? Acho que todo mundo já teve essa sensação e se sente muito culpado às vezes por isso, que a nossa vida gira em torno de culpa. Às vezes a gente até quer fazer coisas boas, mas não porque realmente aquilo é bom, mas para se livrar da culpa. E o que a palavra de Deus está dizendo é que a gente precisa, para experimentar o novo de Deus, acreditar, crer naquilo que Ele está fazendo. Verso 19: estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Ou vocês não acreditam nisso? Vocês não creem nisso? Aí deixa eu dar aqui já compartilhei com vocês, o momento que antecedeu
essa internação da minha sogra, que foi inclusive na sexta-feira antes do nosso almoço. Eu compartilhei isso aqui no almoço, no domingo do almoço. Naturalmente, como alguém que é submetido a um período, né, duro de tratamento e que aguarda numa fila para experimentar uma outra realidade, passar por um transplante e tal, e na sexta-feira, nós no sábado íamos levar minha sogra para fazer um exame, e na sexta-feira ela chorosa, triste, abatida, dizendo: não estou aguentando mais, parece que isso, sabe, aquela vontade de desistir, que é isso que bate no coração de todo mundo, seja lá por as razões mais diferentes, mas todo mundo já passou por isso. E aí o que a gente precisa, de fato, é acreditar que, embora aquilo que eu desejo ainda não é realidade, eu preciso acreditar, eu tenho que acreditar. É uma questão de sobrevivência acreditar que Deus está fazendo aquilo, mesmo que eu ainda não esteja experimentando plenamente aquilo. E a constatação disso veio, no nosso caso, para a nossa família, justamente quando na quarta-feira a gente recebe a ligação e: olha, vocês precisam vir para cá, porque vocês, ela foi, me fugiu a palavra agora, selecionada para possível. Na Meno, exatamente. Isso, e não aconteceu. Já deu ânimo a ela. Exatamente. Eu sou ruim de contar história. Eu tenho... Não é nem contar história, a minha memória é muito ruim. Exatamente, na sexta-feira, diante daquele quadro, digamos, depressivo dela, já houve ali uma sinalização de que ela não estava esquecida, por assim dizer. E aí não aconteceu, mas na quarta seguinte isso aconteceu. Então, isso me mostra que, para todos nós, né, nós precisamos acreditar, crer sempre, vendo ou não aquilo se concretizar. E por uma razão bem objetiva e óbvia do texto. Não porque a gente tenha que acreditar simplesmente nas promessas que os médicos fizeram. Não porque temos que acreditar simplesmente na promessa que o governo faz, mas na promessa que o próprio Deus fez. Eu vou fazer. Então, o que deve definir a nossa postura em relação à nossa existência, seja a dificuldade que você experimenta ou não, seja o problema que você experimente, seja diante dos olhos de alguém, é pequeno, mas do seu é uma montanha gigantesca, o que define é aquilo que Deus disse. E o que ele disse? Eu estou prestes a realizar. É uma promessa, ele está dizendo, eu vou fazer. Seja você um sujeito otimista ou pessimista, eu admiro muito as pessoas que são otimistas. Eu não sou uma dessas pessoas. Mas como é bom você ser contagiado pelo sorriso do outro. Sabe? Pela aquela postura que o outro chega, não, cara, vamos lá, não, estou com você, não, calma, tal. É maravilhoso você sentir que tem alguém do seu lado ali que te arrasta, literalmente. E te arrasta para o bem, né? Te levanta, te carrega no colo. E eu não sou essa pessoa. Então, não que eu seja o ser em pessoa pessimista, mas não sou essa pessoa tão otimista. Mas o que eu quero destacar aqui é que nem é o otimismo e nem é o nosso pessimismo que vai fazer toda a diferença. Muito embora saber lidar com a situação de uma maneira mais positiva é sempre melhor. Mas o que define mesmo isso
É acreditar não no pessimismo de um e no otimismo de outro, mas na promessa de Deus. E o que ele está dizendo? Eu estou prestes a realizar algo novo. É nisso que você precisa acreditar. É isso que vai fortalecer o nosso coração. É isso que vai mudar o nosso olhar. É isso que vai fazer com que a gente olhe, até de maneira pessimista, pô, caramba, mas olha só, está tudo contrário. Está tudo fora do lugar. Está tudo desorganizado. Mas se Deus disse que vai organizar e que vai fazer, apenas acredite nisso, confie nisso. E é isso que o profeta está dizendo naquele momento para os seus irmãos. Deus não começa nada que ele não tenha terminado. O profeta está dizendo isso. Acredite nisso. Acredite nisso nessa manhã. O que Deus tem como promessa para você? E aqui sem banalizar essa história, porque o que a gente vê de banalização, né, em relação a essas coisas, aqui a promessa ela é circunstancial, foi para um povo, numa circunstância, se cumpriu. Essa promessa aqui não é a mesma para mim, mas o princípio é o mesmo. Aquele que promete, cumpre. Aquele que fez lá atrás, continua fazendo hoje. Então a gente precisa crer nisso. Para que assim a gente seja fortalecido, para que assim, mesmo quando tudo diga não tem uma canção assim? A gente continue acreditando porque foi Deus que disse sim. Foi Deus que disse, estou prestes a realizar algo novo, mesmo que vocês não percebam. E em terceiro lugar, a gente com esse texto aprende que para experimentar o novo de Deus, a gente precisa confiar. E aí eu volto naquela fala do Miguel, lá do início do nosso encontro, que ele disse que até quando a gente vai trabalhar para dar jeito em tudo, achando que consegue dar jeito em tudo? Às vezes a gente vive assim, confiando muito mais na nossa capacidade de fazer as coisas, confiando muito mais na nossa capacidade de definir as coisas. Temos que ir por aqui. Não que a gente não tenha que tomar decisões, não que a gente não tenha que arregaçar as mangas e fazer o que nos cabe fazer. Tudo isso tem que ser feito, mas deve ser feito com a confiança naquele que pode realmente fazer todas as coisas. Abrirei um caminho, verso de número 19, a segunda parte aí. Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Que Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa. Os teus olhos não são capazes necessariamente de enxergar nesse momento. É um deserto. É um lugar estéril. É um lugar seco. É um lugar difícil de viver. É um lugar em que a gente não deseja estar. É um lugar hostil. Deserto, é um lugar muito quente e daqui a pouco à noite se torna muito frio. É um lugar em que normalmente planos ficam lá, se forem só planos humanos. É um lugar difícil de viver. Mas eu abrirei um caminho no meio do deserto. Eu darei o escape. Por meio desse caminho você chega num lugar seguro. É um lugar de terra seca. Mas é possível no Senhor, e apenas tão somente no Senhor, experimentar nele, colher daquele lugar hostil coisa boa, frutos bons. Daquele lugar em que se planta e é difícil se colher alguma coisa, no Senhor isso é possível. Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Qual é a promessa de Deus para aquele povo que vivia sem esperança? Vocês vão experimentar dias melhores. E aí eu sempre me lembro daquela canção popular, Dias Melhores para Sempre, né? Não sei quantos de vocês conhecem Jota Quest.
perdoe a minha heresia, mas assim eu gosto de fazer essas, sabe, mergulhar nas entrelinhas, dias melhores para sempre. É o que Deus propõe, dias melhores. Então, o que pode trazer ânimo para a nossa vida? O meu dia pode ser melhor que hoje? Pode. Por quê? Porque Deus pode fazer com que, mesmo em circunstâncias de adversidade, no meio de tudo isso, no meio do deserto, no meio da falta d'água, no meio de falta da abundância, da escassez, Ele pode fazer com que eu experimente dias melhores. Eu só preciso confiar nele. Eu só preciso acreditar nele. Eu só preciso deixar que Ele conduza a minha vida. Então, eu sei que por mais difícil que seja, às vezes, experimentar uma mudança de olhar, ter uma perspectiva diferente, o que a Bíblia nos ensina nessa manhã é que nós não devemos temer, não tenham medo de deixar a sua zona de conforto para mergulhar nos braços daquele que pode fazer tudo novo e todos os dias. Agora Deus está fazendo coisas novas. Agora, nesse exato momento. Agora Deus está trabalhando por coisas novas em favor da vida de cada um de nós aqui, mesmo que você olhe e o que você enxerga ao seu redor, o que é um deserto, é um lugar seco, um lugar sem vida. Deus está trabalhando nesse momento. O que nós precisamos fazer é simplesmente isso. Deixa para trás o que tem que ficar para trás, olha para frente, confiando naquele que pode fazer todas as coisas novas, confiando naquele que tem o poder para realizar todas as coisas novas. Nessa manhã, assim como eu tenho experimentado aí ao longo dessa semana, desses dias, eu tenho percebido como Deus é misericordioso. O convite de Deus para esse ano, mas independente desse ano, para a nossa vida, para o nosso tempo aqui, enquanto aqui estivermos, é um convite sempre para experimentarmos o novo nele, a novidade nele. Deus há de fazer que em sua vida o novo chegue. Apenas confie, apenas creia, apenas deixe para trás aquilo que também pode ser que atrapalhe o seu jeito de enxergar e de olhar esse Deus que é poderoso para fazer coisas maravilhosas e novas em nossas existências a cada manhã. Amém?